você que quer dar aquela repaginada na sua casa, dar a sua cara para o seu ambiente, mas só de imaginar toda bagunça, transtorno com tinta, massa corrida, poeira, já dá aquela desanimada? Bom, se você respondeu que sim, continue com a gente nesse vídeo, pois hoje vamos falar tudo sobre papel de parede. Bom, gente, quando você pensa em renovar toda a decoração da sua casa, uma das primeiras coisas que vem à mente é trocar a textura, as cores da parede. E aí, logo você já associa isso a, como a Daniela falou, a bagunça, a sujeira, a esperar também muito tempo até que o produto seque, encontrar o profissional certo. Pensa também na dificuldade, assim, de encontrar uma mão de obra, às vezes. E são muitos transtornos, né? E aí, às vezes você até desanima. Mas e se eu te contar que tem uma solução para você se livrar de todos esses inconvenientes? Bom, ela é o papel de parede. O que acontece, gente? Com o papel de parede, você consegue se livrar de todos esses problemas que eu falei e ainda muitas vezes por um preço bem acessível. Tá bom, existem papéis de paredes que têm um valor um pouco mais elevado, só que você não pode considerar somente o valor do papel de parede, você tem que considerar também o valor da mão de obra. E nesse caso, a mais barata sempre vai ser a instalação do papel de parede. Por quê? Você mesmo pode fazer a instalação, é algo bem simples, ou senão você consegue encontrar uma mão de obra para fazer isso por um valor mais acessível. Então essa é uma excelente opção para mudar toda a sua casa, fazer aquela transformação radical. Bom, são inúmeras vantagens, né, que a Evelyn citou, e agora a gente vai explicar detalhadamente sobre cada uma delas e um pouco também sobre o cuidado que se deve ter com esse item de decoração. Pois não é à toa que ele voltou com tudo. Chegou assim, é o queridinho no momento do mercado e deixou de ser aquele item, né, de decoração de casa de vovó. Bom, uma questão que a gente tem que considerar, assim, que é uma das mais importantes, é a questão da praticidade, da rapidez, tanto da instalação quanto da troca desse revestimento. O que acontece? Quando você reveste uma parede com papel de parede, ela fica muito mais conservada ali por baixo. Então, exceto em casos de infiltração, quando você retira o papel de parede, a sua parede já está apta para receber um novo revestimento, o que torna tudo muito mais rápido. Então, quando você quer fazer uma transformação radical na sua casa da noite para o dia, com certeza o papel de parede vai ser a opção ideal para você. E uma outra vantagem na utilização do papel de parede é a simplicidade da limpeza e conservação dele em comparação com as paredes pintadas normalmente. Pois é muito mais prático, muito mais fácil a sua manutenção. Dependendo do tipo escolhido, ele retém muito pouca sujeira. O acetinado, por exemplo, ele não retém quase nenhuma poeira e é ótimo para ser utilizado em ambientes que são frequentados por pessoas alérgicas. Verdade. Mas independente do tipo escolhido, normalmente um pano úmido com detergente neutro já limpa, já resolve, você já consegue fazer a limpeza desse papel de parede. Sim. Bom, gente, agora uma outra questão que é muito perguntada também, que é a questão da durabilidade. Além de proteger a parede, como a gente já citou anteriormente, o papel de parede ele é muito mais durável do que a tinta, cerca de 3 vezes mais durável. Pois enquanto a tinta você acaba tendo que fazer um retoque de 2 em 2 anos, o papel de parede você consegue trocar com um prazo maior, cerca de 5 a 7 anos de durabilidade. Então isso tem que ser pesado também na hora do seu orçamento, né? É claro. Uma coisa a se destacar também, gente, é a praticidade na hora de fazer a instalação. É claro que a parede precisa receber toda uma preparação, ser limpa, ficar livre de todas aquelas imperfeições, como buracos, rachaduras, não pode restar nenhuma poeirinha ali sobre ela. Mas mesmo assim, a sua instalação do papel de parede é muito mais prática e limpa em relação à pintura e texturização, por exemplo. Com certeza. Bom, ele é vendido normalmente em rolos de 10 metros de comprimento por 58 centímetros de largura. Então deve fazer um cálculo aí bem básico da área que se deseja cobrir, né, as paredes que vão receber o papel de parede, para você conseguir dimensionar quantos rolos serão necessários. Uma atenção especial é quando os papéis de parede são estampados, porque a gente tem que fazer uma conta aí a mais para os encaixes, para aquelas emendas e sobras nas paredes, Muito importante. para que as estampas se encaixem perfeitamente onde ficam as emendas. Então, aí aproximadamente é feita uma média de utilização de 20% a mais, além daquela continha que você fez para a área de cobertura do rolo. E aí agora, gente, a gente vai assistir
um vídeo de um dos nossos parceiros fazendo a aplicação do papel de parede em uns apartamentos dos nossos clientes. Acompanha aí que ficou bem legal. Gente, muito legal, né, essa instalação de parede. E a gente, sempre que a gente pode contar com um profissional, é muito bom, mas isso até você mesmo conseguiria fazer na sua casa, então é bem interessante. Sim. Bom, mas vamos lá, vamos continuar para as características técnicas. Agora, uma coisa importante também, prestem atenção. Como utilizar o papel de parede em cada ambiente, porque existem 3 tipos de papel de parede e cada um deles é ideal para um tipo de ambiente. Isso. A gente tem o papel de parede, que é o tradicional, é feito de celulose e por isso ele tem que ser utilizado em ambientes que não têm umidade. Isso que vai garantir a boa durabilidade do seu papel de parede. A gente também tem o TNT, né, que é um papel de parede com uma textura bem parecida com o tecido. Infelizmente, ele também não é indicado para ambientes com umidade, ele é indicado para ambientes secos, para que ele não sofra os impactos da água mesmo. E a gente não pode esquecer também do vinílico, isso, que ele é feito de PVC, e aí ele sim pode ser utilizado em ambientes úmidos. Bom, e agora que a gente já conhece os 3 tipos de papéis de parede, vamos ver aí como que é a utilização dele em cada ambiente. Isso aí. Bom, então vamos começando a falar pelas salas. Não existe muito uma regra para se seguir quanto ao uso de papel de parede, não. Quanto mais criatividade, melhor. Mas existem algumas dicas básicas que a gente pode seguir para compor melhor o seu ambiente. Por exemplo, misturar também os papéis de parede lisos com os estampados podem dar uma aparência super legal e diferenciada para sua sala de estar. Lembrando sempre que as cores influenciam muito na sensação de tamanho do espaço, do ambiente que você está. Por exemplo, em ambientes menores, uma sala que é muito pequena, o ideal é se utilizar cores claras para dar a sensação de amplitude mesmo naquele ambiente. E deixar as cores vivas e estampas mais marcantes para os ambientes maiores. Uma coisa muito legal também de se utilizar junto com papel de parede nas salas, principalmente de jantar, são os quadros e espelhos. Você pode sobrepor sobre um papel de parede mais claro um quadro com cores vivas, um quadro mais chamativo. E para ambientes menores, você pode colocar também um espelho na sua sala de jantar, sobrepondo esse papel de parede, para aumentar essa sensação de amplitude mesmo do espaço. E lembrando também que o ideal do tipo de papel de parede para utilizar nas salas são o comum ou de TNT, já que não vai ter contato com a umidade aí. E mais econômico, né? E muito mais. Bom, quartos. Para os quartos, você pode levar em consideração a mesma dica de avaliar sempre a estampa e a cor de acordo com o tamanho do ambiente. Só que também leva em consideração que o quarto ele é um ambiente de quê? De descanso e de relaxamento. Então, opte por cores mais suaves, por estampas mais delicadas, porque assim você consegue quebrar um pouco daquela sensação de agitação do dia a dia e tornar tudo bem mais aconchegante, acolhedor. E uma dica também é que você pode optar por um papel de parede mais estampado para a cabeceira, atrás da cama, onde vai ser realmente a parede de destaque, e nas demais paredes você pode optar por um papel de parede mais liso. Isso vai trazer modernidade e aconchego ao seu ambiente. E para o quarto, como não é um ambiente úmido, você também pode optar pelo papel de parede TNT ou pelo tradicional. Bom, e ao contrário de que muitos dizem por aí, a área molhada também pode ser revestida com papel de parede. Eu sabia que você estava esperando por essa parte. Banheiros e cozinhas podem sim ser revestidas com papel de parede, desde que sejam do tipo vinílico, que não absorve a umidade. Porque ao contrário do papel de parede tradicional e TNT, que absorve a umidade, porque aí é um papel mesmo. E aí com isso danifica o seu papel de parede, pode inchar, então pode estragar ali toda a decoração que foi muito pensada por vocês. E o vinílico não acontece isso, ele é como se fosse impermeável, então a água toca nele, bate nele, mas ele não absorve esse papel de parede. Então por isso que a recomendação é que nessas áreas molhadas seja utilizado o papel de parede vinílico. Uma coisa a se atentar é para as cores de cubas, né, no caso dos banheiros, metais e de toda a decoração ali da cozinha ou do banheiro, principalmente armários,
para vocês escolherem um papel de parede com uma estampa que valorize mais o seu ambiente e converse com toda a decoração que foi pensada ali, tanto para a cozinha quanto para o banheiro. A gente vai colocar algumas opções aqui, alguns exemplos de imagens para vocês verem como que pode ficar. Na cozinha, por exemplo, muita gente utiliza ou só em alguma parede, fundos de nicho, armários, fica bem legal. Bom, como vocês podem ver, o uso do papel de parede é uma ótima opção para você que pensa em revitalizar a sua casa. Além de ter um custo bem mais baixo do que o uso de uma pintura, e não tem também o transtorno de uma obra para poder deixar a sua casa com cara de nova e bem estilosa. Bom, e agora que você já sabe tudo sobre papel de parede, você já pode ir pensando em qual ambiente da sua casa você vai utilizar, se combina com você ou não. E aproveita, conta pra gente a sua experiência aqui nos comentários, escreve como é que foi a utilização do papel de parede, ou caso você ainda tenha ficado com alguma dúvida, também pode perguntar, a gente adora interagir com vocês, de verdade. E vou aproveitar para interagir fazendo um pedido para vocês. Já, por favor, deem um like nesse vídeo se esse conteúdo foi relevante para vocês. Se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com quem vocês conhecem, que precisa aplicar o papel de parede, que tem interesse sobre esse conteúdo. E isso ajuda muito a gente, porque é para vocês que nós fazemos esse conteúdo. Com certeza. Muito obrigada, beijos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Papel de parede. Nossa, que mamão.